Gênesis, a palavra Gênesis do grego, fala das origens, como também é o nome desse livro no hebraico. O hebreu gostava de usar a primeira palavra do livro, que é no princípio. Então, esse é o livro do início. O início da terra, o início da humanidade, o início dos nossos problemas, tudo está aqui. O início do povo de Israel, como estudamos hoje, o chamado e a vida de Abraão. O professor Roberto nos trouxe uma aula muito edificante, com muitas informações preciosas. E agora nós vamos ler algo que diz respeito também a Abraão, um episódio na sua vida, na vida dele e de Sara. Eu vou pedir que abram no capítulo 18. Faremos uma leitura inicial e depois da oração eu vou fazer a leitura do texto, no qual nós vamos basear, nós vamos buscar a mensagem e o direcionamento do Senhor. Mas vamos então fazer a leitura agora, do verso 1 até o verso 8. Diz a palavra de Deus assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze o pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado e apressou-se em prepará-lo. E que se apressou-se em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. Permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Que a bênção do Senhor para nós nessa noite está aí. Vamos ler do verso 9 ao 15, quero muita atenção dos irmãos. Diz o texto da palavra: Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Vamos orar ao Senhor. Pai, te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito sobre nós, porque o teu texto santo, Senhor, como toda a tua palavra, está muito além daquilo que nossas mentes humanas e limitadas, e além das limitações, ainda poluída pelos interesses pessoais,
pelos desejos e vaidades humanos, se tornam, Senhor Deus, muito pequenos para uma palavra tão perfeita. Mas sob a iluminação do Teu Santo Espírito, ousamos pensar na Tua palavra e buscar nela a edificação que tanto precisamos. Dá-nos sabedoria, esclarece-nos. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, o que realmente tem importância? O que é aquilo importante na vida? Nós temos aqui, irmãos, um momento histórico. Abraão foi chamado por Deus para iniciar uma grande nação. E ele já sai de lá com uma dificuldade, já sai da terra dos caldeus, né? A região que hoje é o nosso conhecido Iraque. E Abraão se dirige para lá, para essa região de Canaã, que é para o sentido oeste, e caminhando, enquanto ele caminha, segue um problema acompanhando ele. Como é que esse homem poderia ser pai de uma grande nação se ele era monogâmico e se a sua esposa era estéril? Nunca lhe deu um filho. Pois é assim que Abraão sai, com a promessa de Deus e que ele teria uma grande nação. E nós, no nosso dia a dia, estamos assim, temos um objetivo na vida. O problema é que às vezes nem nós sabemos qual é o objetivo, qual é o nosso futuro e nossa história. Abraão talvez pensasse que ele terminaria os seus dias ali entre os caldeus, que morreria e seria sepultado como foi com seus ancestrais. E Deus tinha um propósito. Para o irmão ter ideia, nós estamos no ano 2017 depois de Cristo. Abraão viveu 2000 antes de Cristo. Estamos falando desse homem, lendo, estudamos hoje cedo sobre ele, 4.000 anos depois da sua vida aqui. E aí isso ainda se fará enquanto houver terra. A importância desse homem para o mundo é uma coisa que nem nós temos noção, né? Lembrando aos irmãos aquela piadinha da época da Guerra Fria, era Estados Unidos, a grande potência mundial, e rivalizando com os Estados Unidos, a outra grande potência mundial era a União Soviética, que hoje a Rússia herdou algumas coisas dela. A União Soviética era uma união de países que a Rússia comandava. Então, as pessoas costumavam dizer que quando um satélite russo cruzava com um satélite americano no espaço, um satélite dizia para o outro, Shalom. Essa piadinha tem o propósito porque o Shalom é a saudação judaica. E os maiores cientistas da Rússia eram judeus. Os que sobraram do morticínio que Stalin fez lá. E os maiores cientistas americanos, inclusive quem idealizou o projeto da NASA e tudo que foi, Von Braun, né? Acho que era esse o nome dele. Eram todos judeus. Todos descendentes de Abraão, que são as mentes mais poderosas da terra, os homens mais influentes da terra, e que por isso se destacam em cada lugar que vão, eles acabam perseguidos e expulsos. Foi assim durante toda a história. O que nos é importante saber é que Abraão talvez não soubesse o que sua história guardava. Esse nome Abraão é até curioso porque se você for fazer uma tradução desse nome, significa pai exaltado. A palavra Av, em hebraico, é pai. Abba, no aramaico, que você encontra no Novo Testamento, porque o aramaico, a diferença do hebraico para o aramaico é mais ou menos a diferença do espanhol do português para o português, né? E os espanhóis dizem que nós falamos o espanhol mal falado. É isso que eles dizem. Então, porque parece muito, são línguas muito parecidas. Então, Avram significava pai exaltado. Mas como pai exaltado se esse pai não tinha nem filho? E aí Deus
2 capítulos antes do que a gente está lendo agora, ou um capítulo, Deus muda o nome de Abraão. Ele chama Abraão e diz, agora eu vou cumprir a promessa. Abraão já está lá por volta dos seus 98 anos, está com quase 100 anos de idade, e diz, agora você vai ganhar o filho que eu prometi. E Deus então estabelece com ele, faz com ele um pacto. E ali Abraão recebe essa promessa. Mas Deus não mudou somente o nome de Abraão para Avraham, de Avram para Avraham. Esse Ram do final acaba se tornando pai de nações, pai de muitos povos, pai de muitos. Então, é isso que o nome Avraham significa. Não é mais um pai exaltado, mas o pai de muitas pessoas. E o nome de Sara, porque Sara tinha cometido um grave erro, pensando que Deus não ia cumprir a sua promessa, porque ela já estava muito velha e era estéril, ela então dá uma escrava mais nova para Abraão e diz para ele, deite-se com ela, porque aí você vai ter um filho e não vai deixar a sua herança para Eliezer, o seu escravo que foi criado, nascido dentro da sua casa. Ele seria obrigado a deixar a herança para um escravo. Então, Sara deu uma escrava porque disse, olha, o filho da escrava, a escrava é minha, portanto, ele é filho seu e meu. E nasceu então Ismael, que é o pai dos árabes. Não vou gastar tempo falando aqui, é muito riquíssimo, é riquíssima a história que nós temos aqui, e é incrível como que é atual, como que em Gênesis já se via o que seriam os árabes no mundo, numa época que eles eram uma tribuzinha sem importância, na época que Moisés escreveu. Eles eram só um povoado e se tornaram uma grande nação como Deus prometeu. Mas o que é interessante na história dos ismaelitas é que Deus não havia prometido. Falou, eu vou fazer uma grande nação, eu vou abençoar seu filho. Mas não é ele. Você vai ter um filho de Sara, que foi o que nós estudamos hoje de manhã na escola dominical. E Deus muda o nome de Sara, já que ela seria a mãe desse povo. Talvez para muitos de nós, numa leitura superficial, a gente acha que Sara não tinha tanta importância. Ela acidentalmente, ocasionalmente, ou por uma questão incidental, ela havia se casado com Abraão. Então ela receberia o respingo das promessas de Abraão, porque era esposa dele, mas ela não tinha importância para Deus. Nós vamos ver nesse texto que não é isso. E Deus muda o nome de Sara. Certamente quando nasceu aquela moça bonita, hoje o professor Roberto lembrou, mostrou fatos que mostram que ela, depois de velha, muito velha que ela estava, ela ainda era uma mulher muito bonita e atraente. Então imagina ela bebê, né? Certamente o pai e a mãe olharam e falaram assim, é minha princesinha. É isso que o nome Sara quer dizer, minha princesa. Agora, olha que coisa curiosa, por que isso? Eu vou lembrar os irmãos, quando diz lá em Isaías que Jesus é o príncipe da paz, a expressão hebraica é Sar Shalom. Sar, no português se escreveria com S-A-R, Sar, quer dizer príncipe. Sara, princesa. Sarai, minha princesa, que esse sufixo i, ele é de mim. Por exemplo, Adon é senhor, Adoni, meu senhor. Então é assim que o hebreu fala. E Sarai. E aí Abraão era um homem tão manso, tão cordato, que Sara falou, deita com a minha escrava, ele foi lá e deitou. Talvez até porque Agar fosse uma moça bonita, né? Ele falou, Sara, eu vou fazer um sacrifício por você, né? E aí Abraão então se deitou com ela e aí ela teve Ismael. Hoje o maior problema na vida do hebreu são os filhos de Ismael. E já faz tempo. Para ver como foi um erro de Sara. Aí para Abraão saber que Sara não mandava nele, ela não será mais Sarai, ou seja, você não vai chamá-la mais de minha princesa. Ela é princesa sim, dos outros, não sua. Você é o chefe dela. Porque príncipe aqui quer dizer chefe. Então o chefe, a patroa, não era Sara, era Abraão. Mas ela tinha grande importância. Tanto que ele mudou o nome dela, não foi só para corrigir isso. E eu queria que os irmãos dessem uma olhada no verso 9. Esse verso 9 é altamente revelador para nós.
Porque diz o propósito desses 3 homens, que 2 deles iriam até Sodoma e Gomorra, e um deles era o próprio Senhor. Nós sabemos hoje que é o Senhor Jesus, porque Abraão viu o rosto dele. E no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que ninguém jamais viu a Deus. O Filho que está no seio do Pai é quem revelou. Então todo o rosto de Deus que viram no passado, quando Jacó lutou no Val de Jaboque, para que Deus o abençoasse antes de ir embora, aquele que lutou com Jacó foi Jesus. Toda a manifestação visível de Cristo, de Deus no Antigo Testamento, era Jesus. Então aqui Jesus visita Abraão, que é um ancestral seu, né? E olha o verso 9, qual é a pergunta que eles fazem, queridos? Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Olha que coisa curiosa. Abraão sai para receber os homens, chama para eles comerem e tal, faz toda, e a mulher fica na tenda. Porque essa era uma época em que a mulher não tinha importância para os homens. Você tem ideia, os filósofos gregos costumavam dizer que a mulher era simplesmente um homem mutilado, um homem com defeito. Era isso que eles diziam. Nunca se respeitou a mulher na história. Só se começou a respeitar a mulher na história a partir do cristianismo, quando Paulo escreve uma coisa surpreendente para a sua época, que ele diz que agora não existe escravo nem livre, homem e mulher, todos são um em Cristo. Escreve isso aos Gálatas. O que Paulo escreve é revolucionário e revolucionou a igreja. Tudo que o Ocidente fez pela mulher, porque no Oriente ela ainda é tratada como ser humano de segunda classe. Um comentarista disse que na Arábia Saudita os direitos de uma mulher evoluíram, que eram os direitos que uma mesa tem. Agora ela tem direito de uma cabra. É isso que o mundo árabe faz a respeito. No Japão e os outros países orientais, a mulher é tratada assim. Se alguém tivesse uma filha do sexo feminino, qualquer filho, na China podia, principalmente mulher, se fosse mulher, podia deixar no lixo para morrer. E aqui no Brasil, havia o hábito de índios matarem mulheres. Quando elas nasciam, eles achando que vinha um índiozinho, não tinha ultrassom. Então, quando nascia, via que era mulher, havia o direito de enterrá-lo vivo. Um costume entre alguns índios do Brasil. Então, vocês veem que em toda a sociedade a mulher foi tratada sempre como alguém secundário e sem importância. Pois esse texto nos mostra que Deus dessa vez não foi visitar Abraão. Ele foi ver Sara. A promessa agora era para Sara, que com Abraão ele conversa no capítulo 17. Abraão riu de Deus porque ele já estava velho. E Deus disse para Abraão: eu é que rirei de você, porque você vai ter um filho no seu braço. Sim. Então a promessa para Abraão já estava feita. Aí agora Abraão está lá fazendo possivelmente o seu quilo, né? Porque, ora, sol muito quente não dava para trabalhar. Essa região é a região do Monte Hebron. Então, hoje tem lá um monumento, numa das cidades lá, que está escrito lá em árabe, carvalho, né, de Ibrahim, porque eles conservaram alguns carvalhos lá, porque Sara foi enterrada ali e Abraão também. É nesse lugar que ele seria enterrado que Deus os visita. Ele tem uma tenda ali. Ele está acampado e se guardando do sol. E vem 3 homens. E ele corre e prepara tudo para aqueles homens. Insiste, fiquem aqui, recuperem suas forças. Há uma crença de alguns de que Abraão não reconheceu o Senhor entre eles. Porém, como Abraão conversa com um, que é o chefe, e o termo que Abraão usa para chamar Senhor, ele não chamou de meu Senhor, simplesmente Adoni. Ele chamou de Adonai, que é um termo que se usa para Deus. Não se usa para homens. Então, esse plural ou dual, respeitoso, majestático, reverente, dá a ideia de que Abraão reconheceu sim. E por isso ele ficou tão entusiasmado de que o Senhor descansasse na sua tenda, até que o sol refrescasse e ele seguisse em caminho, mas ele segurou Deus ali.
Enquanto eles estão ali conversando, Sara não tinha o direito, por ser mulher, numa sociedade semítica, 2000 anos antes de Cristo, né? Uma época que você falar de voto de mulher era um absurdo, mulher votar. Agora você imagina ela participar de uma conversa. Então, ela não sai para receber os homens, ela prepara a comida, né? A primeira, no Brasil se diria aquele provérbio, né? A primeira a apanhar e a última a falar, né? A última a falar e a primeira a apanhar. Então, quer dizer, não tinha direito, ela estava ali. Então, o direito que ela tinha, não tinha direito, mas ela, mesmo assim, foi ouvir a conversa, ela ficou curiosa. E é interessante que esse ele que está aqui é Deus. Então, ao tudo que indica, parece que Deus sentou perto da porta e Sara estava com o ouvido ali, perto da entrada da tenda dela. E ela bem juntinho e ouvindo tudo que Deus falava. Para ela podia ser só um homem comum, mas de repente ele começa a falar com uma autoridade e com um tom de voz e disse: daqui a um ano, eu não te falei naquele dia que você cortou os animais e tal, não te falei? Daqui a um ano você vai ter de Sara, porque de Agar ele já tinha Ismael, da escrava ele já tinha. Mas ele disse: de Sara você terá. Mas o mais curioso de tudo é que essa palavra foi dita para que ela ouvisse. Exatamente para que ela ouvisse. Sabem por quê, queridos? Porque ele pergunta: onde está Sara, tua mulher? Era hora dele dizer: eu vou chamá-la para o Senhor. Não, ele disse: ela está aí na tenda. Ela está logo aí. E aí Deus fala para que ela escutasse. Porque um homem estranho se dirigir, ou mesmo conhecido, se dirigir à esposa de alguém era considerado desrespeitoso. Lembra quando Jesus conversou com a mulher samaritana? E ela perguntou: como tu, sendo homem e judeu, conversa comigo que sou mulher e samaritana? Quando Jesus falou que tinha uma água especial, da qual quem tomasse nunca mais teria sede, ela falou: me dá dessa água para eu não precisar voltar para o poço. Aí ela pediu um presente. Aí Jesus usou a ética, disse: vai e chama teu marido. Para que ele desse o presente para o marido e o marido desse para ela. Vai e chama teu marido. É exatamente aqui. Tanto que quando Deus vai repreender Sara, Deus não repreende Sara pessoalmente. Ele usa Abraão como intermediário. Por que riu a tua mulher? Por que ele não perguntou para a própria Sara? Ele pergunta para Abraão. Porque ele está ali respeitando a própria hierarquia, se é que a gente pode chamar assim. Então, mas é interessante daqui que ele está visitando a mulher. Porque se para o homem, se para muitas sociedades, se para muitas pessoas mulher é um ser humano de segunda classe, né? Eu falando isso olhando para o meu coral, né? Formado maioria de mulher. Para Deus não é. Não existe essa ideia de classe. No fundo, o que Deus está colocando é que, e a gente sabe isso na história, que Jesus morreu. Que Jesus morreu para salvar mulheres e homens. Ele não faz essa distinção. É uma distinção tola. Como era tão tolo dizer no passado que a mulher tinha uma inteligência menor, a nossa época é burra também, porque diz que a mulher é mais inteligente que o homem. E não é verdade. A inteligência, ela é indiferente ao sexo. Há mulheres brilhantes, impressionantemente inteligentes, como há homens brilhantes também. Cabe nos esforçar para adquirir conhecimento, para desenvolver a nossa inteligência. Então não depende de sexo. Sempre houveram mulheres inteligentíssimas. Eu creio que Sara era uma delas. E Deus então veio para visitá-la, tanto que ele pergunta: onde está Sara? Ele está aí na tenda. Então ele fala: daqui a um ano você vai ter de Sara um bebê. Então vamos reler o texto para não faltar nada. E ele diz: disse um deles, é isso que o texto fala: certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele.
esse atrás dele dá a entender que é o Senhor. O Senhor está sentado bem na entrada e ela está ali ouvindo. E daqui a 1 ano, ela vai ter um filho. Bom, queridos, a grande lição que esse texto nos dá, que eu desafio os irmãos, é que Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. O plano que ele tem para você é um plano glorioso e ele vai cumprir. Ainda que você vai sofrer dores por resistir a ele, como Deus disse para Paulo. Deus tinha um propósito para Paulo. Paulo é um homem tão grandioso quanto foi Abraão. Ele é o grande teólogo e o grande missionário. Nossa igreja, podemos dizer, é resultado do trabalho que Paulo começou, que outros imitaram até chegarmos aqui. Paulo foi o missionário de Deus entre os gentios. Pois quando Jesus falou com Paulo no caminho de Damasco, e Paulo ficou cego com a luz de Jesus e caiu por terra e ouviu as palavras de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus a quem você persegue. Quando Paulo conta isso, nós descobrimos mais palavras de Jesus. Paulo diz que Jesus falou com ele em língua hebraica, que Paulo entendia muito bem porque foi educado na sinagoga. Ele foi letrado por Gamaliel, educado aos pés de Gamaliel. Então, um homem que conhecia o hebraico muito bem, Jesus falou com ele em língua hebraica, a língua do Antigo Testamento. Não era a língua do povo, porque a língua do povo era o aramaico. Paulo diz que Jesus falou com língua hebraica e ainda disse mais uma coisa: dura coisa é para ti recalcitrares contra o aguilhão. É uma pena que o português foi perdendo o contato com o próprio português, e a gente lê esse texto e ele não nos fala nada. E alguns acham trabalhoso ir no dicionário tentar descobrir, aí a gente passa por cima. Mas recalcitrar é dar coices. O boi dá coices. Mas se o boi der coice no aguilhão, o aguilhão é aquele ferrão que o vaqueiro fica, porque para o boi não adianta você pedir, por favor, entra por essa porteira. Vai, né? O boi não adianta falar com ele. Então cutuca porque dói. Dói e ele vai. Então o aguilhão é para conduzir. Deus está tentando conduzir Paulo e Paulo dando coices. E só se machucando. Então se nós resistirmos o direcionamento que Deus quiser nos dar, nós sofreremos. Mas desde cara já fique sabendo que o que Deus tem preparado para você, Ele vai cumprir. Vai cumprir mesmo que você seja incapaz de realizar a missão que Ele te deu. Que é o caso de Abraão e de Sara. Eles tinham uma função com 98 anos, ou por perto disso, 97, 98 anos. Abraão teria que produzir uma nação. Ele já não tinha mais relações com a sua esposa, pelo texto nós sabemos. Ela perguntou: terei ainda prazer? Agora, curiosidade também. Sabe qual que é a palavra hebraica para prazer aqui? É uma palavra feminina. Edna. Daí que vem o nome. Edna quer dizer prazer. É um derivado do masculino Éden. Lembra do jardim do Éden? No Éden. O jardim não é do Éden, mas no Éden. Éden é toda a terra. E a tradução de Éden é prazer. Edna é um derivado, é o feminino prazer. Então ela disse: eu velho, o meu marido velho, teremos ainda prazer? Quer dizer, eu vou sentir alguma coisa, algum tipo de prazer? Eles não estavam tendo mais relações. E aqui o texto ainda diz que ela cessou o costume das mulheres. Ela estava incapaz de produzir uma família, produzir um filho sequer, porque ela foi estéril a vida toda e agora ela não estava nem menstruando mais, ela não estava ovulando. O organismo dela não podia lhe dar um filho. Como é que nessa condição ela vai rir de Deus? Exatamente porque ela não entendia o que nós estamos entendendo nessa noite, porque o texto, a história já se passou. Isaac se tornou um personagem importante da história, mas para nós fica fácil entender isso.
que Deus vai cumprir o propósito na sua vida, mesmo que você seja incapaz de fazer ou indisposto a fazer o que Ele quer. Se resistir, quem sofre é você, porque o plano dele Ele realiza. Assim também Ele levantou Paulo. Assim foi que Ele cumpriu o propósito da vida de todos. O nosso Deus, diz Jó foi um homem que sofreu para entender isso. No capítulo 42, Jó escreve: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então não importa a sua limitação, meu querido. Se Deus tem promessas maravilhosas para você, Ele cumprirá, mesmo que você seja incapaz de produzir o que deve produzir. Mesmo que Abraão era incapaz de produzir um filho, ele e sua esposa, ele seria pai de muitas nações, como realmente o aconteceu. Então é evidente para nós que Deus não tem limitações. O próprio Senhor Jesus diz isso para Abraão aqui. Mas há uma outra coisa que precisamos ver. Que Deus vai produzir, cumprir o plano dele em nossas vidas. Isso é que é maravilhoso, é um amor incondicional. Nós não temos condição de dar nada a Ele, mas Ele cumpre o plano. Ele faz coisas grandiosas por nós. Agora nós chegamos num outro ponto. Mesmo que nós não creiamos, porque por aí se espalha, é muito conveniente para os pregadores modernos dizer que é preciso fé para fazer milagre. Pegam alguns textos fora de contexto, como Jesus em Nazaré, e diz: não havia fé suficiente, por isso Jesus não fez, porque não havia fé. Jesus está limitado porque ele não fez milagre, porque não havia fé. Tem um texto em Atos que Paulo, olhando para um homem aleijado e vendo que nele havia fé suficiente para ser curado, e aí nós pensamos que fé é um elemento obrigatório, sine qua non, para que Deus faça milagres. E que Deus, quando nós não temos fé, não pode fazer nada. Deus fica de mãos atadas. Tolice. Há milagres na Bíblia que foram feitos por pessoas que não tinham fé. O que Deus decide é que muitas vezes Ele vai deixar de fazer milagre porque as pessoas são resistentes, não têm fé. Mas em outros, mesmo que não tenham fé, Ele faz milagre. Quero lembrar os irmãos do cego de João 9, que não sabia nem quem era Jesus. Ele cospe na terra, faz o lodo, molha e diz: lava-te no tanque de Siloé. O homem foi, voltou vendo. Quando ele encontra Jesus, ele não sabia o rosto de Jesus, mas reconheceu a voz. E Jesus pergunta: você crê agora no Filho do Homem? E ele disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Sou eu que estou falando com você, que você está vendo. E ele adorou Jesus. Reconheceu que Jesus era Deus, coisas que os fariseus não fizeram. Porque o hebreu só adora a Deus, e ele adorou Jesus. Vejam só. Então nós temos diante de nós um fato. O cego não tinha fé e foi curado. O coxo que estava à Porta Formosa olhou para Pedro e para João, julgando que receberia moedas deles. Eles não estavam esperando um milagre. Só que João e Pedro não tinham moedas. E disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos vamos te dar. Levanta-te e anda. E o texto ainda nos diz que ele ficou olhando para eles: como eu levanto? Eu sou coxo. Minhas pernas são atrofiadas. Como é que eu vou levantar? Ele ficou olhando para Pedro e Pedro, diz o texto que Pedro estendeu a mão, pegou no braço daquele homem e pôs ele de pé. E aí ele entrou saltando no templo. Curas sem fé. Pois Sara riu de Deus. Disse: eu não tenho condição. A análise que ela fazia era do plano humano. Isso é uma coisa impossível de acontecer. Só que ela estava errada. E Deus deu a bênção mesmo ela não crendo, mesmo ela zombando de Deus. Ela riu porque achou aquilo um absurdo. Certas coisas que Deus nos diz. Às vezes eu ensino na igreja. Às vezes você lê na Bíblia. Às vezes o professor fala na escola dominical e o crente diz: isso eu não concordo. Para mim, nesse ponto, Deus errou. Cuidado. Isso é blasfêmia. Deus nunca erra. Errados somos nós que nos... Essa história de dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, está errada essa frase. Deus escreve certo por linhas certas e nós temos os olhos tortos. A gente não consegue enxergar nada reto.
Então não é que Deus erre ou que Deus tenha caminhos estranhos. Estranhos somos nós. Então Sara agora está limitando Deus. Não, ele não vai conseguir fazer isso. Eu não vou poder ter filho. Não tenho nem relações sexuais mais. Não tenho óvulos. Acabou o meu estoque. Como é que eu vou ser mãe? E Deus diz, eu voltarei você em 1 ano. Se você quiser ver quando isso acontece, seguindo a Bíblia um pouco para frente, ali visitou o Senhor, capítulo 21, verso 1. Visitou o Senhor Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Então não é que eles iam ficar grávidos imediatamente. A ideia aqui é que Deus voltaria. E nessa outra visita que Deus fez, Sara ficou grávida como Deus lhe dissera. Disse para quem? Para Sara. Essa visita não é para Abraão. Mulher, Deus te ama. Pode ser que as pessoas não reconheçam o que você faz, que o mundo não te dê valor. Não importa. O grande juiz é Deus. E se Deus estiver em Cristo Jesus, se Deus enviou o seu próprio Filho, não vai dar para você graciosamente todas as coisas? Então veja que coisa extraordinária. Deus tratando Sara com dignidade, mudou primeiro o nome dela lá, agora aqui ele chega, mantém o nome de princesa e de chefe, e agora ele chega e diz para ela que ela vai ter um filho. Mas não só foi uma falta de fé, há uma outra dificuldade. Deus vai abençoar e cumprir o plano, mesmo quando nós resistimos em reconhecer nossas faltas. Ela cometeu uma falta gravíssima, porque a única coisa que é exigida de nós é fé. Abraão cumpriu esse quesito. Concordam, irmãos? Estudamos hoje e temos lido Romanos e acho que Hebreus, dizem, Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça. Parece que Sara não creu. Estava muito impossível. Ela era muito insignificante para receber um presente daquilo. Errado. O amor do Senhor superabunda. O amor do Senhor transpõe todas as barreiras possíveis. Você não sabe o que é amor de Deus por você. Se soubesse, cometeria menos erros. Seria mais consagrado. Veria que você vai ser muito mais feliz andando nos caminhos do Senhor. Então Sara comete um erro. Ela zomba de Deus. E sai de lá para piorar tudo, ainda mente. Ao contrário de admitir, diz, Senhor, perdoa porque eu ri. É porque eu já estou velha. Não dava para fazer isso. Eu já estou velho, meu Senhor está velho, é por isso que eu ri, mas me perdoa. Ela não fez isso. Ela diz, não, eu não me ri. Cada solução que a gente aventa só piora as coisas. Rir de Deus é falta gravíssima. Mas Deus lhe daria a bênção. Agora, ela chega e ainda mente. Diz, não, eu não ri. Então Deus mentiu. Deus se enganou. É disso que João fala. As Escrituras dizem que eu sou errado. O apóstolo João diz, o Espírito Santo diz que eu estou errado. Se eu disser que eu estou certo, eu estou fazendo Deus mentiroso. João diz, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. E faz de Deus mentiroso. Está mentindo para si mesmo. Quem que Sara quer enganar? Deus? Mas é assim, nós comparecemos diante de Deus cheio das nossas desculpas, cheio das nossas explicações, e dizemos para Deus, eu errei, mas eu não tinha outra alternativa. O que o Senhor faria no meu lugar? Olha que coisa absurda. Deus faria o certo. Aliás, Jesus já esteve no nosso lugar. Ninguém passou uma tentação como Jesus de ficar 40 dias sem comer e na solidão. E Jesus não errou. Me digam qual que é a minha desculpa? Escassez? Falta de afeto? Eu me considero... Isso aí me dá desculpa para roubar as pessoas? Para fazer mal para as pessoas? Não. Porque Jesus estava 40 dias sem comer, sem ver ninguém. E mesmo assim, não cedeu.
não transformou pedra em pães, não saltou do alto lugar e nem adorou Satanás, que foram as propostas que ele teve. Ninguém passou mais escassez do que Jesus naquele deserto. Escassez não é desculpa para fazermos o errado. É por isso que nessas circunstâncias nós podemos ver que Sara errou. Ela devia ter aparecido, mas diz o texto que ela temeu. Que temor é esse? Ela temeu porque riu e não temeu porque mentiu. Deus disse, por que riu, sua mulher? Ela estava com medo da punição de quem? De Abraão? Abraão não batia nela, certeza. Ele era um homem doce, um bom marido. Ela estava com medo do Senhor? Ela fez uma coisa errada? As mulheres não podiam zombar de homens, imagina de Deus. Então o verso 15 diz, Sara disse, receosa, e o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim. É certo que riste. E por causa disso, Deus é tão gracioso. Irmãos, é difícil. Eu confesso aos irmãos que lendo as Escrituras, eu não entendo essa misericórdia, essa graça de Deus. Ela supera qualquer capacidade de entendimento. Quando eu vejo o rei Manassés, um homem que matou os próprios filhos em sacrifício a deuses pagãos, um homem que adivinhava pelas nuvens, era um feiticeiro, um rei de Israel, que desculpem a palavra, mas era um vagabundo, porque fez errar o povo de Deus. Aí ele foi preso, levado cativo por causa das suas más obras. No caminho, amarrado, talvez até de pendurado em um pau, né? Que era assim que eles faziam. Ele faz uma oração ao Senhor, levado cativo, e pede perdão. E Deus o perdoa. E Deus restaura. Eu não posso entender que graça é essa. Que amor é esse? Então, às vezes, nós temos a tendência de, não entendendo, desprezar. Achar que Deus dá licença para que nós façamos coisas erradas, quando Ele nunca nos deu licença para transgredirmos Sua palavra. O que Deus tem é graça, é misericórdia, é perdão. Não entenda o perdão como uma licença para você pecar de novo. Perdão é, na verdade, a consciência que você adquire de que por causa daquele pecado Jesus morreu. E aí você diz, Senhor, não farei de novo. Senhor, tira isso de mim, tira o desejo de mim. Isso é importante, queridos. Era o que Sara devia ter feito. Mas mesmo tendo mentido e mesmo tendo rido do Senhor, ela teve Isaque. E eu gostaria que os irmãos lembrassem que a palavra Isaque significa riso. Porque aquele homem e aquela mulher que riram de Deus, Abraão no capítulo 17, ela no capítulo 18, pegaram uma criança nos braços, e eu tenho certeza que se você olhasse, você poderia ver os dentes deles, porque eles estavam muito felizes, rindo porque tinham um filho. O nome Isaque significa riso. E Deus tinha determinado que eles fossem felizes, que eles fossem pai de uma grande nação. Pois por uma coisa estranhíssima, né? Acaba que Isaque casou com uma mulher estéril também. Mandaram buscar uma esposa para ele e depois descobriram que a mulher não podia ter filhos. Deus põe a mão e ela tem gêmeos. Nasce Esaú e Jacó. Jacó é que gera 12 filhos. E com os 12 filhos são as 12 tribos de Israel. O que você tem diante de si, que nós estamos estudando a história deles, o que você tem diante de si é que esse riso, o riso de Abraão e de Sara, permanecem ainda hoje. Eles têm todos os motivos de agradecer a Deus. Ele se tornou um pai exaltado. Ela se tornou princesa. Porque Deus tinha um plano para a vida deles e não mudava jamais. Assim também você. Deus tem um plano para você, tem um propósito para a sua existência. Você não veio ao mundo para passear aqui.
Não veio como muitas pessoas pensam, que a vida nos foi dada para ser torrada a vida, se gastar todas as energias, toda a juventude, com baile funk, com bebedices, em prazeres. Não foi para isso. Você veio porque Deus tem um propósito. E o propósito na sua vida Deus vai cumprir. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, falando dos homens que vivem dissolutamente e tal. Aí Paulo chega num momento e diz uma coisa curiosa. Ele diz, mas vocês não foram destinados para a ira. E o livro de Atos nos conta lá no capítulo 13, que se arrependeram diante da pregação, se arrependeram e se converteram todos quantos estavam destinados à vida. Portanto, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida, de te fazer feliz, imensamente feliz. Ainda que você passe por momentos difíceis, ainda que você sofra por resistir à vontade dele, por não crer, não acreditar, não confiar, ainda assim ele vai cumprir o propósito na sua vida, como ele fez na vida de Sara. Porque você não é mais um. Pode ser mais um para os outros, mas para Deus, você é por quem o filho dele veio morrer. E quem entregou seu próprio filho não vai dar graciosamente para nós todas as coisas? E aí, então pare com contendas, com brigas, sofra o dano, gere a paz aonde você vive. Eu quero encerrar com as palavras de Paulo aos Coríntios, que estavam em conflito, estavam em competição um com o outro, e Paulo escreve assim, que bobagem! Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, quem é Quefas? Essa é a palavra. São homens, são servos seus. Tudo é de vocês. Paulo, Apolo, Cefas, vida, morte, o mundo, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar.